Olá! Hoje passaremos ao estudo da segunda parte de Mateus capítulo 12. Então, primeiro vamos orar? Pai Celestial, apresentamos ao Senhor o estudo da segunda parte de Mateus capítulo 12. Pai, pedimos que o Senhor nos dê um coração receptivo à Tua palavra, que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos para que possamos não só ouvir o que vai ser dito, mas para que possamos aprender e pôr em prática o que é a Tua vontade. Desde já te agradecemos pelo Teu ensino, entregamos toda glória, honra, louvor e adoração ao Senhor, que é o único digno dela. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com essa geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então aqui, nessa segunda parte, temos muitos aprendizados interessantes e algumas explicações. Para quem ainda não leu a Bíblia toda, às vezes não vai conseguir contextualizar algumas passagens e eu vou explicá-las para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero explicar é a questão, são os versículos 41 a 42, em que Jesus explica sobre a questão dos habitantes de Nínive. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, aconteceu no Antigo Testamento, o profeta Jonas, acho que todo mundo já escutou essa história de Jonas que foi engolido, o profeta Jonas foi engolido
por um peixe grande ou uma baleia, né? E ficou na barriga da baleia até decidir obedecer a ordem de Deus, que era ir pregar para as pessoas de Nínive. Por que Jonas não queria ir? Porque eram pessoas rebeldes, desobedientes e pessoas muito ruins. Então Jonas não queria ir para lá porque ele queria que aquelas pessoas fossem condenadas mesmo por Deus. E Deus mandou ele ir para um lado, ele foi para o lado oposto, para não ir para aquele lado que Deus mandou. E aí acontece o episódio que nós conhecemos, lá de Jonas ser engolido por um peixe grande, até a hora que ele decide obedecer a Deus. E aí, por que Jesus está citando essa passagem? Ele está citando que quando Jonas pregou para as pessoas de Nínive, apesar delas serem perversas, serem muito ruins, elas escutaram o que foi dito e se arrependeram. E quem estava pregando para os mestres da lei, como eu já disse, os mestres da lei são as pessoas ditas conhecedoras da palavra naquela época. Quem estava pregando para eles, quem estava na frente deles não era Jonas, era alguém maior que Jonas, o próprio Deus. E aí Jesus diz no versículo 42, só antes, em relação o sinal, né, que os mestres da lei pediram, que eles queriam um sinal para Jesus provar que ele tinha alguma autoridade. Aí Jesus fala, eu darei um sinal, que é semelhante ao de Jonas. E aí, que sinal é esse? E esse sinal seria a morte e ressurreição de Jesus. Isso está descrito no versículo 40. Quando na Bíblia fala filho do homem, está se referindo geralmente a Jesus, tá? Então, por isso que ele fala que o sinal que seria dado seria que ele morreria e ressuscitaria. Os mestres da lei estavam vendo os milagres, estavam vendo a pregação, mas não queriam aceitar ser corrigidos. E aí, no versículo 42, fala sobre a rainha de Sabá. Isso aqui é uma história que tem no Antigo Testamento também, que a rainha de Sabá, que era de um povo muito distante, atravessou meio mundo para ir ouvir Salomão. Salomão era um grande rei, com muita sabedoria, uma sabedoria sobrenatural dada por Deus. E ela atravessou meio mundo para escutar a sabedoria de Salomão. E o que o Senhor nos diz? Que na frente dos mestres da lei, naquele momento, estava alguém maior que Salomão, que tinha mais sabedoria que Salomão. E aqui eu quero fazer uma consideração. Jesus usa essas duas histórias do Antigo Testamento para mostrar a mesma coisa, a dureza de coração. O que é a dureza de coração, gente? É a resistência interna de obedecer uma ordem de Deus. Sabe quando, se isso não aconteceu com você ainda, vai acontecer. Prepara. Quando Deus te dá uma indicação de um caminho a seguir e você não tem dúvida, sabe, que foi Deus. E aí você vai resistindo, você lê uma coisa na palavra, Deus te ensina uma coisa na palavra. Não tem como você negar que aquilo ali é Deus. E aí você vai resistir. E aí, quanto mais você resiste, mais seu coração vai ficando insensível à vontade de Deus. Porque você está se rebelando contra a vontade de Deus. Entende? E aí foi o que Jonas fez. Ele tentou se rebelar contra a vontade de Deus. E aqui no versículo 42, Jesus fala, né, sobre a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela fez um esforço imenso para ouvir a sabedoria de Salomão. E na verdade ela não queria conhecer a sabedoria de um homem. Ela estava indo escutar a sabedoria do Deus desse homem, porque Salomão era influenciado por Deus. E esses dois versículos se tratam basicamente da mesma coisa, porque enquanto a rainha de Sabá, né, ela fez um esforço extremo, pensa gente, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha carro, né, e ela atravessou, assim, dias e dias e dias e dias para chegar até Salomão e escutar as palavras de sabedoria dele. Hoje nós temos acesso a
palavra de Deus na nossa mão, sabe? Aquilo que ela se esforçou para ouvir, hoje nós temos na nossa mão. E aí a gente não pode ter um coração duro, um coração resistente, como os mestres da lei tiveram. Eles conheciam a palavra, mas não adiantava conhecer, porque eles não queriam obedecer. E aí nos versículos 43 a 45, dá uma explicação, e eu quero dar essa orientação para vocês sobre os espíritos impuros. Os espíritos impuros são demônios. Quando o demônio sai de uma pessoa no processo de libertação, ele sai, mas aquela pessoa ela tem que ser cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque se ela não for cheia e ela continuar no mesmo caminho, a palavra diz que esse espírito impuro volta ali para rodear a pessoa e traz consigo 7 outros espíritos. Então antes ela tinha 1, aí ela passa a ficar com 8, 7 mais 1, 8. Então eu estou explicando isso para vocês porque é importante vocês terem cuidado, sabe? Se você precisar passar de um processo de libertação, Deus te libertar de alguma coisa, se encha do Espírito Santo e vigia. Você não precisa ter medo, você precisa endireitar a sua vida. E ninguém endireita a vida do dia para a noite, tá, gente? Mas você, se Deus te libertou, por exemplo, do alcoolismo, você tem que vigiar, encher-se do Espírito Santo, buscar a Deus para você não voltar para aquele caminho, porque a chance, o que a palavra diz, é que se você voltar para o mesmo caminho, vai ficar muito pior a situação, entende? E aí, por isso também que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Fazer libertação é uma pessoa que não quer Jesus, que não quer a palavra. Expulsar um demônio e a pessoa não quer Jesus, não quer o Espírito Santo, ela vai se encher de mais demônio que tinha antes. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que anunciar Jesus, explicar a palavra, para não piorar a situação da pessoa. E aí, agora uma consideração, para mim, uma das mais importantes desse capítulo, que é a questão da língua. Nos versículos 33 a 37, e eu fiz questão de deixar por último, porque isso eu quero que vocês gravem bem. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E na Bíblia nos ensina a nós nos julgarmos. Então nós mesmos devemos olhar a nossa vida, sabe? Se a nossa vida está em acordo com a palavra de Deus, quais frutos, quais as ações nós temos tido. E eu vou ensinar para vocês uma coisa. Procurem observar o que vocês andam falando. O que minha boca mais fala? Ai, Tati, eu amo falar fofoca. Amo fofocar da vida dos outros. A língua chega a coçar. É porque o seu coração está cheio de fofoca. Ai, Tati, eu amo falar de contar piada indecente. É porque o seu coração está cheio de coisa indecente. Tati, eu falo muito palavrão. Seu coração está cheio de palavrão. Entende? Aquilo que você tem falado reflete o que tem dentro do seu coração. E isso não sou eu, gente, que estou dizendo. Está na palavra. E sabe o que é mais assustador? É o que está escrito no versículo 36. Jesus dizendo: eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. E as palavras inúteis, vocês já entenderam o que é. É o que não deveria ser dito. E aí eu não estou falando isso para condenar. Eu estou falando isso porque nós estamos aqui para aprender a palavra e para ir nos moldando não ao molde de Tati, mas ao molde de Deus. Então, o que a palavra diz? O que a palavra está dizendo? Eu vou trabalhar para ir consertando na minha vida. E aí eu vou dar uma orientação para vocês que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. A boca fala o que o coração está cheio. E o coração se enche daquilo que você deixa entrar em você. Então, por exemplo, se você olhou sua vida, você olhou sua língua, você entendeu o que a palavra diz, que você vai ter que prestar contas. Primeira coisa, das coisas que você sabe que você está falando, que
estão erradas, já se arrependa, peça perdão a Deus e haja para mudar. Na playlist aqui no canal tem um vídeo escrito, o título é Pregação. Tem uma pregação sobre arrependimento, eu recomendo vocês assistirem, porque vai dar embasamento bíblico do que é arrependimento aos olhos de Deus. Que não é só ficar confessando pecado e meter o pé fazendo a mesma coisa. E aí uma orientação. Se você entendeu que você agiu errado, peça perdão, se arrepende e haja para mudar. Mas como você vai agir para mudar? E aí eu vou explicar o que eu aprendi. Você fala que o seu coração está cheio, e o seu coração está cheio daquilo que você deixou entrar. Como assim deixou entrar? Aquilo que você está vendo, ouvindo e pensando. Aquilo que você ouve e vê vai influenciar sua mente. Sua mente vai influenciar seu coração, que vai influenciar sua boca. Então, quando você entende esse ciclo, você aprende como quebrar. Então, por exemplo, se você entendeu que o seu coração está cheio de fofoca e você entende que precisa mudar isso, o que você vai fazer? Onde eu estou vendo fofoca? Eu vou na casa da vizinha, ela é fofoqueira. É melhor você não ir na casa da vizinha, entende? Até você conseguir estar firme para ir lá e ensinar para a vizinha que fofoca não é uma coisa de Deus, entende? É na rede social que eu aprendo fofoca. Corta aquilo que tá, os canais da fuxicação. Tati, meu problema é piada indecente. Você está aprendendo isso em algum lugar, gente. Onde está vindo a fonte? Corta a fonte, entende? E mais do que isso, passe a alimentar. A gente não aprendeu que o coração, a boca fala que o coração está cheio, então encha o seu coração das coisas que você quer fluir pela sua boca. Então, se você quer fluir pela sua boca as palavras do Senhor, se encha das palavras do Senhor. Então, esses vídeos têm esse propósito de nós irmos estudando a palavra, vendo o que está errado nas nossas vidas e nós mesmos irmos nos consertando. Então, ler a palavra é importante, assistir pregações. Eu sou muito edificada com as pregações do pastor Luciano Subirá. Gosto muito das pregações da pastora Tânia Teresa. Hernandes Dias Lopes também gosto muito. Então, recomendo para vocês, todos eles, vocês vão aprender palavra. E aí, encham-se das coisas boas, que vocês vão fluir coisas boas. E vigiem as entradas, ouvidos, olhos e o que você anda pensando. Que isso, se você vigiar, você julgar o que você está dando de fruto na sua língua, você vir, olhar para onde que é a fonte disso e você corrigir, seu coração vai ser cheio das coisas boas, você vai externar pela sua boca as coisas boas e você não vai ter problemas no dia do juízo, entende? Todos nós falhamos com a língua, falhamos em vários aspectos nas nossas vidas, mas nós estamos aqui para ir aprendendo e ir nos moldando. O que não pode acontecer, gente, é nós sermos como os mestres da lei, cheios da palavra, sabem toda a palavra, mas têm um coração duro, resistente a obedecer. Então, vamos nos moldando ao molde de Deus. Vocês vão ver quanto que a vida de vocês vai transformar, seu relacionamento com Deus vai transformar, sua intimidade com Deus vai transformar. Certo? Ninguém é perfeito, estamos em caminhada rumo ao Senhor, à eternidade. Certo? Um abraço para vocês, até Mateus capítulo 13.